Você também já permaneceu em lugares ou com pessoas que no fundo você sabia que não era mais pra você, mas o medo de ficar sozinha foi mais forte do que a dor de ir embora? Eu não sei você, mas eu já vivi essa sensação. Não foi uma, duas, nem três vezes. E eu tava conversando com uma amiga recentemente, e ela tava me contando como que tava a vida amorosa dela nos últimos dias. E ela já havia terminado um relacionamento, já ia fazer uns 4, 5 anos, mas ela não conseguia se desvincular dessa pessoa. Então, assim, eles ficavam um tempo afastados, depois voltavam a conversar, e às vezes era só conversando mesmo, sabe? Mas aí aquele sentimento sempre brotava de novo. Aquela situação me fez refletir muito, sabe? Porque quantas vezes a gente não fica em lugares, não permanece com pessoas, em relacionamentos, muitas vezes negociando nossos valores e, consequentemente, atrasando coisas boas de acontecer na nossa vida porque a gente se prendeu a coisas que já não cabiam mais a gente, sabe? A coisas do passado, a coisas que já era pra gente ter largado de mão, mas a gente não conseguiu. Quando eu tava conversando com essa minha amiga, a gente falou muito sobre a raiz disso, sabe? Porque a gente sabe que tudo tem uma raiz. As coisas, elas não acontecem do nada e tudo tem um porquê. E a gente tava pensando no porquê daquela situação, em como ela havia se chegado nesse ponto, sabe? De passar tantos anos, de olhar pra trás e falar, meu Deus, já faz 5 anos e eu ainda não consegui me desvincular dessa pessoa, dessa situação. E conforme a gente conversava e ela mesma tirando as próprias conclusões com base naquilo que ela escutava dela mesma falar, a gente entendeu como a raiz daquilo, daquele sentimento de não conseguir deixar, era o medo de ficar sozinha. Era o medo de abandonar aquela situação que já era conhecida para se abrir ao novo, sendo que o risco disso seria ela não encontrar alguém tão rápido assim, seria ela ficar solteira, ficar sozinha, se ver sozinha, ter que fazer as coisas sozinha. E quando a gente tem dentro da gente esse medo de ficar sozinha, infelizmente a gente acaba se submetendo a situações e a coisas que não combinam com a nossa identidade, com a nossa essência. Mas a gente acaba ficando um pouco cega mesmo, sabe? O nosso inconsciente acaba tentando encontrar justificativas que nos façam permanecer naquele lugar ou com determinadas pessoas. E uma das coisas que eu percebi que antes eu achava super normal, mas na verdade era essa raiz do medo de ficar sozinha, é negociar valores. Então, negociar coisas que pra você é importante, seja em relação à espiritualidade, seja em relação a tratamento, principalmente sobre a forma como ser tratada. Sabe, muitas vezes a gente se coloca nessa situação de aceitar qualquer coisa, de aceitar migalhas, de aceitar pessoas na nossa vida que já não, sabe, não faz mais sentido, já não tem os mesmos assuntos, já não causa mais uma sensação boa, sabe? Quando você fica com aquela irritação ou com aquele sentimento assim, é meio que uma ansiedade dentro de você quando você tá com certas pessoas, em um certo grupo, e começa com você negociando uma coisa que é muito importante pra você, às vezes a sua espiritualidade, às vezes a sua família, às vezes a sua liberdade, seus amigos. Começa com brechas pequenas, sabe? Com coisas que parecem nada a ver, mas daqui a pouco quando você vê, você tá negociando coisas que antes pra você seriam inegociáveis em outros tempos, sabe? E é por isso que a gente passa a achar normal em um certo tempo, porque começa devagar, começa com coisas pequenas, começa com uma forma de ser tratada diferente ali, começa com uma grosseria aqui, começa com uma falta de diálogo, começa com um desrespeito. Nunca começa com uma coisa muito grande, porque senão de fato você se espantaria e aquilo já não faria mais sentido pra você. Mas o problema é que começa nos sinais, começa com as coisas pequenas. E a gente vai abrindo uma brecha aqui e ali, uma concessão aqui e ali. E quando a gente vê, a gente já tá negociando coisas que seriam inegociáveis. E a segunda coisa que eu fazia muito quando eu tinha esse medo era ignorar os sinais. E minha amiga, ignorar os sinais. Eu vou fazer um vídeo só sobre isso. Provavelmente o próximo vídeo será sobre isso. Mas os sinais, eles estão sempre ali. E às vezes não é nem coisa externa, na maioria das vezes é. Mas muitas vezes começa, às vezes, com aquele sentimento parecendo uma ansiedade, aquela incomodação dentro. Quando a gente tá naquele grupo de pessoas que os assuntos já não batem mais, ou quando a gente tá com uma pessoa e a gente começa a sentir uma incomodação que não tem explicação. Quando a gente sente um incômodo interno que nem a gente sabe explicar. Que são esses sinais internos que o nosso corpo já começa a falar que aquela situação não te cabe mais, aquela pessoa não te cabe mais, aquela amizade não te cabe mais.
E temos também os sinais externos, né? Os sinais que as pessoas já nos dão de situações onde a gente já passa a não ser tão bem-vindo, onde a gente passa a ser tratada de uma forma que não é a forma como você no fundo sabe que você merece e deve ser tratada. Então os sinais, eles sempre estão ali. A gente só precisa estar mais sensível a entender eles, sabe? Só que pra mim, ignorar os sinais antes era uma coisa super normal. Porque eu pensava, não, essa pessoa não me tratou assim porque ela quer. Provavelmente ela tava num dia ruim. E tudo bem, às vezes isso pode acontecer, mas se isso acontece 3, 4, 5, 10 vezes, aí é um sinal de alerta, é uma red flag bem grande. E eu ignorava muito esses sinais. Coisas que eu tentava justificar porque eu pensava, não, eu gosto dessa pessoa, eu quero ficar aqui e isso deve ser coisa da minha cabeça. E daí a gente passa a duvidar da gente mesmo, quando na verdade os sinais eles estão sempre ali. O que nos leva à terceira coisa, que é permanecer nesses lugares, permanecer nessas situações, mesmo quando eu não me sentia bem, mesmo quando eu sentia que o meu lugar já não era mais ali. E novamente, a gente fica falando com a gente mesmo na nossa mente, tentando negociar, tentando achar justificativas, tentando achar coisas que neutralizassem as situações que a gente via ou sentia, sabe? Não sei se você já passou por isso, mas é uma sensação péssima quando você sabe que aquele lugar não te pertence mais, mas você permanece porque você fica com aquele receio de, meu Deus, será que eu vou ficar sozinha se eu sair daqui? O que será que vão pensar de mim? Como que vai ser? Será que eu vou ter amigos? Será que eu vou ter um parceiro? Será que isso? Será que aquilo? A nossa mente, ela enche de serás. E a gente acaba permanecendo, empurrando com a barriga. E quando a gente vê, 1 ano se passou, 2 anos se passaram, às vezes até mais. Porque a gente ficou tão naquele receio de sair daquele lugar, com aquele medo de ficar sozinha, com aquele medo da dor, se de fato ficarmos sozinha, que a gente acaba só empurrando com a barriga. Mas a gente esquece que a vida ela passa. E a vida vai passando, passando. E quantas oportunidades, quantas coisas boas a gente não deixa de viver porque a gente fica com medo de sair dessas situações que não cabem mais pra nós. Você já parou pra pensar que tudo aquilo que você vive hoje, que você sente que não é pra você, tudo aquilo que você vive hoje que não faz mais sentido pra você, mas você continua, tá te atrasando de viver aquilo que você realmente quer, de estar com as pessoas que você realmente se sente bem? Quantas coisas você tem achado normal, mas quando você para pra pensar, tem causado um grande atraso na sua vida em geral? Você se identificou com alguma dessas coisas? Eu te convido a refletir um pouquinho sobre os lugares que você frequenta, sobre as pessoas que você se conecta, sobre as coisas que você tem abrido mão, simplesmente pelo medo de ficar sozinha. Quais são essas coisas? O que está te impedindo de viver o extraordinário que Deus tem para você? Eu sei como é desafiador o sentimento de você achar que se você se distanciar de certas pessoas ou de certos lugares, você vai ficar sozinha. Mas se tem uma coisa linda no processo, é que você aprende que ficar sozinha não é o fim do mundo. E na verdade é uma sensação maravilhosa quando você faz isso do jeito certo. Amar a sua própria companhia, a ser feliz, mesmo que você não tenha alguém do lado, sabe?